Olá, começa agora mais um Questão Política e hoje eu recebo o Rodrigo Loconte do canal Conhecimento Expandido. Ele é economista, fala muito sobre história, sobre política. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por me receber. Valeu. Rodrigo, eu vou começar falando da famosa instituição, que aqui no Brasil se tornou uma instituição, né? O mercado financeiro. Parece Sim. que o mercado financeiro não aceitou muito a indicação de Fernando Haddad como ministro da Economia de Lula. Você acha que o mercado financeiro tem razão? Tinham outros nomes melhores? Ou você acha que é um choro de perdedor? Bom, eu acompanho. É engraçado que, assim, há alguns anos atrás eu tava bem mais ligado ao mercado financeiro, investir e tal. E eu sigo esses influenciadores até hoje, né? E é engraçado ver o desespero deles, que antes eles estavam tranquilos e tal com o governo Bolsonaro, e agora chegou o governo Lula, eles estão bem desesperados. Eu acho que tem um sentido sim, né? Tanto é que a gente já tá tendo alguns resultados negativos aí na Bolsa de Valores, mas eu acho que não é tão desesperador quanto eles colocam, né? A escolha do Fernando Haddad realmente, né, tem um espaldo mais político, mas eu acho que quando o pessoal fala, o Haddad foi um péssimo prefeito, eu discordo. Eu acho que ele teve suas falhas, como qualquer outro, mas eu acho que ele é um líder prudente, né? Então, assim, ele foi a melhor escolha? Dentro do leque de possibilidades do Lula ali, de que ele poderia escolher, eu acho que foi uma escolha boa. Eu preferi um cara mais técnico, outra pessoa. Pode ser, mas eu acho que não é esse cenário que eles estão pintando que o Haddad vai fazer medidas fiscais descontroladas e vai incentivar e tal. Não, eu acho que não chega nesse ponto, não. Certo, e aí a gente tem com a posse do Lula também os seguidores do Bolsonaro, os apoiadores, os bolsonaristas mais fanáticos. Sim. Eles falam que a volta da ameaça comunista no Brasil, que pessoas vão entrar na sua residência, tomar os seus bens, dividir com quem não tem. O que você acha disso? Legal, legal. Quando eu estudo bastante a história da América Latina e o fenômeno do comunismo, né, ou seja, do socialismo, né, na prática, ele precisa de muitos fatores para dar certo, né? Não é tipo assim, só viver na América Latina. Tanto é que foram tentadas revoluções em vários países e os únicos que prosperaram foram por alguns motivos específicos. Por exemplo, Cuba. Por que o socialismo deu certo? Assim, a Revolução Socialista deu certo em Cuba? Porque era uma ilha muito próxima dos Estados Unidos e era uma influência direta. Então, assim, tinha vários cassinos e tal. E esse sentimento de dominação dos Estados Unidos na ilha que trouxe a força ao socialismo. Que, na verdade, né, é interessante da gente lembrar que o Fidel Castro, inicialmente, ele era mais um nacionalista do que um socialista, né? Ele estava mais ligado a deixar Cuba independente economicamente. E depois ele começou a aceitar os princípios do marxismo, né? Então, e no Brasil, o que acontece? A gente tem a questão da desigualdade, mas essa presença dos Estados Unidos, né, ela já não é tão forte quanto, por exemplo, é em Cuba. Ou como, por exemplo, é na Venezuela. Na Venezuela não é nem pela questão geográfica, é pelo petróleo, né? Então, assim, quanto mais interesse os Estados Unidos têm num país, normalmente a tendência é mais forte dele ser socialista, né? E de ter uma revolução socialista bem sucedida. Aqui no Brasil, tem um cenário, baixíssimo. E eu acredito que dentro da história do nosso país, esse cenário cada vez perde mais força. Eu acho que, assim, a única chance que o socialismo teria, de fato, alguma possibilidade de ser aplicado seria na década de 30, que a gente tinha uma liderança muito forte, que é o Luiz Carlos Prestes. Ali, sim, você poderia pensar, mas mesmo assim era uma distância tão grande, né, para você conseguir tomar o poder, consolidar ele. Então, assim, hoje se baseia basicamente em especulação, né? Porque a gente tem algumas lideranças socialistas, mas hoje elas prezam pela via democrática, né? O PCdoB, PSOL, enfim, todas essas lideranças elas prezam pela via democrática. Então, assim, e a gente vê o resultado dessas eleições, né? Que mostram que você somar todos os partidos socialistas dá 4, 5%. Então, assim, ou seja, pela democracia não vai ser feito e pela revolução também não tem um cenário para se aplicar no Brasil. E aí, com base na experiência de Cuba, a gente pode dizer que o socialismo não deu certo? O que é dar certo? Essa é a questão que eu gosto de indagar. Se dar certo é desenvolver o país, aí de fato a gente pode falar que não deu certo, mas até aí o resto da América Latina inteira também não deu certo com o capitalismo. Cuba acertou em alguns pontos e errou em outros, mas o fato é que ela não conseguiu se tornar o que se esperava, que era um país desenvolvido de fato, em que a população tivesse um poder de compra considerável. Cuba acertou muito, não tem pessoas morando na rua, a distribuição de alimentos, apesar de não ter uma variedade tão alta, ela é plena, né? Todas as pessoas têm acesso aos alimentos, mas ainda assim existem alguns problemas estruturais ali em Cuba. Certo, e aí, por que Cuba sofre tantos embargos econômicos? É o medo, né? É o medo dessa revolução se espalhar. E assim, quanto aos embargos, é interessante a gente notar que
primeiramente, que os embargos, eles foram... Na verdade, assim, desde sempre o embargo ele foi focado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez embargo em Cuba. E os produtos de origem dos Estados Unidos também não podem ser comercializados com Cuba. Mas, assim, o resto dos outros países podem. Mas é engraçado falar sobre embargo, que eu peguei o dado do Estado cubano, que o Estado cubano fez, quanto que deu de prejuízo do embargo, desde quando ele foi decretado até hoje. Eu peguei esse número, somei ao PIB atual de Cuba e fiz o PIB per capita. E o PIB per capita de Cuba daria mais ou menos o que a gente tem no Chile hoje, o que é bem considerável, porque inclusive o Chile é o melhor país da América Latina, pelo menos nessa questão de PIB per capita. Então, assim, o embargo, ele prejudica Cuba muito. As pessoas têm que entender isso também, que o embargo, ele é uma peça fundamental. Mas, assim, sem o embargo, Cuba seria desenvolvida? Os dados do próprio governo cubano indicam que não. Mas, sim, teria uma melhoria boa. Agora, voltando aqui pro Brasil. Vamos. Ao seu ver, por que o Lula firmou seu eleitorado entre os mais pobres? Por conta das ajudas sociais, né? E na verdade, são vários fatores, né? A primeira, eu acho que o mais importante de todos é realmente o jeito que o Lula entende a população mais pobre, né? Porque o Bolsonaro, vou dar o exemplo do Bolsonaro, né? Que foi quem concorreu com o Lula. Ele tem o Auxílio Brasil e tal, mas ele demonstra que ele tem uma desconexão com a população mais pobre. Ele pode até falar, vou dar o auxílio e tal, mas você pergunta, Bolsonaro, tem pessoa passando fome? Dele, não tem, nunca vi. O cara nunca andou de carro aqui na esquina, você vai achar alguém pedindo comida, né? Então, assim, e o Lula já não. O Lula também tem a questão dos auxílios, mas ele tem essa percepção, né? Ele traz a perspectiva pessoal dele. Passou fome, né? Ele passou fome, ele veio de dificuldade e ele traz essas histórias, esses pontos de vista que comovem a população. E é totalmente legítimo, na minha opinião. O novo governo que acabou de assumir fala a todo momento, desde a época da transição, de que o cenário no Brasil é de terra arrasada, que não há planejamento, que na educação tá tudo abandonado. Fala que na saúde não se sabe dados de vacina, não se sabe que vacina venceu, se destruiu o plano vacinal no Brasil. Totalmente. E nesse ponto de vista, qual o legado do governo Bolsonaro? Na minha opinião, é o legado do pior governo desde a redemocratização. Porque, assim, o principal problema do governo Bolsonaro, na minha opinião, é a questão sanitária. Assim, o governo Bolsonaro, acho que os três principais é sanitária, corrupção e meio ambiente. Esses são os três principais problemas do governo Bolsonaro, mas em qualquer área que você for analisar o governo Bolsonaro, tirando a infraestrutura... Mas daí ele vai dizer que não tem corrupção no governo dele, né? Porque ele bate por A mais B que não tem corrupção. Então, e o negacionismo, né? Que é um sintoma central do bolsonarismo. Mas... O Bolsonaro, ele foi responsável por deixar horrível todas as instituições brasileiras, né? Principalmente a sanitária, né? Tanto a questão da vacina, quanto a questão dos hospitais públicos, o sucateamento, né? Mas eu acho que tange a tudo, e por isso que houve aparelhamento do Estado, né? Exatamente. A questão das privatizações, eu acho que assim, por exemplo, privatizações, eu acho que num determinado contexto, com um determinado estudo de uma determinada forma, ela pode fazer sentido. Mas do jeito que o governo Bolsonaro fez, é só vender de qualquer forma e vender para as mesmas pessoas, para os mesmos empresários, que não vão diversificar o produto que está sendo vendido, enfim, o serviço, né? E que vão simplesmente perder força, o Estado vai perder força, né? Em que ele poderia estar atuando com mais prudência. Nessa questão de privatizações, você não acha que o Estado, ele assina um atestado de incompetência quando ele sai privatizando tudo? Porque ele deveria saber gerir. Se outras empresas privadas conseguem gerir e tirar lucro daquilo, por que o Estado não consegue? Isso a gente pode comparar nesse caso interno, mas a gente pode comparar externo, né? As pessoas tendem a falar, o Estado é ineficiente. O Estado brasileiro é ineficiente. Se você vai para um país em que as instituições elas são mais corretas, mais transparentes, eu gosto de citar bastante os nórdicos, é uma realidade mais distante, mas é algo que a gente pode se inspirar, pelo menos. A Noruega, ela tem a Stanor, né? Aliás, Statoil, que mudou de nome, Equinor é o nome, que é a maior petrolífera do mundo. É uma empresa super transparente, uma empresa que sempre dá lucro, que tem uma função social ali por trás, e que a Petrobras poderia se inspirar muito. Então, assim, em vez disso, vamos querer privatizar, é realmente o que você falou, é você falar, nós somos incompetentes, não podemos lidar. Mas não, que tal a gente aprender como que os outros países fazem, como as próprias empresas privadas fazem, trazer esse conhecimento, essa tecnologia, trazer tudo, e tentar reformar. Eu prefiro muito mais reformar uma estatal do que só chegar e privatizar ela. Isso é realmente falar, não conseguimos, desistir. Mas você trazer... E acho que a transparência é um principal componente que a gente precisa trazer para as estatais. A gente tem até o exemplo da Vale aqui no Brasil. A Vale. Foi privatizada e continua gerando lucro, claro, apesar dos absurdos que tem feito. E, aliás, esses absurdos é muito, inclusive, por conta da privatização. Porque quando você privatiza, você quer lucro, lucro, lucro. Sim, concordo. E independe do que você vai atingir. E agora, por outro lado, falando aqui do governo que assumiu, quais são as suas expectativas com relação a esse governo? Esse governo já errou, já acertou? Você consegue apontar erros, acertos?
O pessoal, por exemplo, né? O Lula já começou com várias revogações e tal. Eu acho que, por enquanto, são acertos mais pequenos, né? Não dá pra falar, nossa, que incrível, mesmo porque a gente não tem nem uma semana de governo, né? Mas eu acho que está encaminhado para um bom caminho, né? Essa revogação e esse início já de reestruturação do aparato estatal. Esse mesmo mercado financeiro que critica muito o Fernando Haddad, suas declarações, sua indicação, afaga Paulo Guedes. Uhum. Qual a principal diferença entre os dois? Entre o Paulo Guedes E o Fernando Haddad? Bom, o Paulo Guedes, ele vem de uma escola ortodoxa, né, de economia, mais voltada ao liberalismo, só que eu acho que falta no Paulo Guedes realmente o pragmatismo de aceitar qual que é a situação do país e desenvolver a economia a partir daquela forma, né? E não ficar focado, privatização, liberar, abrir o mercado. Não, acho que a gente tem que estudar cada caso, e isso é uma coisa que o Paulo Guedes, pra mim, não dominou durante o governo Bolsonaro. Não vou falar que ele foi horrível também, mesmo porque as métricas da economia até que foram boas, mas assim, pra quem, né? Ele justamente atuou mais propenso ao mercado financeiro, porque se você vê o desempenho o Brasil voltou pro mapa da fome, pobreza, etc., e nisso o Paulo Guedes deixou a desejar. Mas os governos petistas não registraram um lucro recorde nos bancos também? Registraram lucros recordes. A questão é que, assim, o governo petista, ele trabalhou pros dois, né? Esse que é o fato. Ele veio com uma proposta mais à esquerda, mas acabou se aproximando um pouco mais ao centro, pra uma centro-esquerda ali, e conseguiu... Mas isso é até que bom, beleza. Eu não sou a favor dos banqueiros e tal, mas dentro do sentido que Lula e posteriormente a Dilma soube conciliar os interesses deles pra eles também não serem oposição, né? Que é importante dentro do jogo da política. Não tem como você escapar, você vai ter que negociar de alguma forma. O importante E o mercado tem um peso gigante. O mercado tem um peso gigante e é importante... Beleza, você não pode também abandonar seus ideais. Eu acho que o PT abandonou um pouco, sim. Eu acho que poderia ter sido feita de uma forma não de tanto aceitar os banqueiros e sim ser um pouco mais rígido nesse sentido, né? Dar uma limitada, talvez, ali no Banco Central e tal, esse tipo de coisa. Mas, sim, teve esse lado, mas pelo menos também teve os avanços sociais, os avanços da população mais pobre. No discurso de posse, o Lula falou em amor, reconstrução, democracia para sempre. Disse que essa é a eleição mais difícil da história da recente democracia brasileira. Como é que você avalia o tom desse discurso? Tem um pouco de romantismo, um pouco de populismo, mas eu acho que tem um sentido sim. O fenômeno Bolsonaro, realmente, desde a redemocratização, não teve nada próximo, né? Constantemente, as pessoas, quando eu falo que Bolsonaro foi o pior, mas e o Collor? Cara... O Collor foi ruim, sim, foi péssimo, só que ele não teve, principalmente, a questão sanitária que o Bolsonaro teve em relação à pandemia, a negacionismo, que causou indiretamente e até diretamente, dependendo da perspectiva, a morte de milhares de pessoas. O Collor não teve isso, esse é o primeiro fator. E o ataque à democracia como instituição também é inédito na redemocratização, né? A gente não teve um presidente que questionou tanto, questionou... E não foi só ataque verbal, né? Atitudes para que se... Sim. Porque aí eu acho que foi realmente falta de força do Bolsonaro. Se ele tivesse a força e a competência, ele já teria tentado algo. Como ele não tinha nem a força nem a competência, porque ele é um incompetente em basicamente tudo que ele faz, ele não conseguiu articular nada a favor de tentar um golpe, ou assim, prolongar o mandato, coisas desse sentido. Então, nesse sentido, eu acho que o Lula tá certo. Realmente é importante a gente... lembrar dos preceitos da democracia e outra coisa, né? O fenômeno do bolsonarismo, ele é o fenômeno do ódio, né? A gente nunca teve tantas mortes políticas, do cara ir matar o outro no bar, matar o outro em festa de aniversário, isso é inédito, né? E isso veio por conta do bolsonarismo, por conta dessa cultura de armas, de ódio. Metralhar toda, né? Começou aí, né? Então, assim, não é por acaso é por acaso que o Bolsonaro... os petistas matam tanto quanto os bolsonaristas. Quanto que beleza, os petistas cometem crime, sim, mas quantos cometem crime por causa do PT? Virou uma coisa meio torcida de futebol, né? Virou torcida de futebol, infelizmente. Esse que é o problema da política, especialmente brasileira, né? Você deixar o pragmatismo de lado e trazer a emoção, trazer, eu amo o Bolsonaro. Esse ídolo Bolsonaro é uma coisa, acho que quase que excepcional na nossa história. Apesar dos avanços inegáveis do PT com relação ao social, né? A corrupção também avançou. Isso também é inegável. Você teme que isso possa ocorrer novamente? Essa é uma boa pergunta. Quando o Lula foi eleito, a primeira coisa que me perguntaram, o Lula, assim, a classe mais à direita, né? O Lula vai roubar de novo? Mas eu acho engraçado que a maioria das pessoas que falam que o Lula roubou não sabe nem dizer o que ele roubou. Né? Não sabe dizer, não sabe apontar as provas e tal, mas enfim. O ponto é, de fato,
eu acho que é basicamente inegável, todo mundo pode concordar, que a corrupção ela estava intrínseca a não só o governo do PT, mas o PT como partido, né? Mas isso a gente tá falando de quase 2 décadas atrás, né? Aliás, 15 anos atrás, digamos assim. Então, assim, eu acho que o Brasil mudou muito desde o mensalão, por exemplo, até pra cá, tanto por causa da Lava Jato, apesar dela ter sido descontinuada, ela realmente, e apesar de ter várias falhas... Você concorda com essa descontinuidade? Eu acho que, novamente, acho que ela deveria ser reformada e não descontinuada por completo. Mas eu discordo de muitas posturas que a operação em si teve, né? Que a diretoria da operação teve em relação à corrupção, né? Mas eu acho que foi um avanço interessante e eu acho que por conta dela, por conta do legado, e hoje, querendo ou não, o povo acaba estando mais exigente e ficando mais... de olho, digamos assim, nos governos e tal. Sempre se falou de política, mas da forma que se fala hoje, pegam muito no pé do presidente. Isso é bom, isso é ótimo. E querendo ou não, essa proximidade do povo com o governo acaba diminuindo a chance de corrupção, na minha perspectiva. Bolsonaro se tornou ali o primeiro presidente desde a redemocratização que não passa a faixa, que não reconheceu o resultado das urnas. Inclusive no Twitter dele ele continua como presidente da República, Nossa, né? Ele não trocou disso. para ex-presidente. Ignorou a posse do Lula, ignorou esses últimos dias e tem postado só feitos do seu governo. Ah, isso eu vi. E o Lula e o PT arrumaram uma solução ali, né, para essa não passagem de faixa, que foi colocar representantes de diversos setores da sociedade que agitam as minorias. Sim. E aí você acha que o PT conseguiu dar um tiro certo, um golaço com essa... Foi um golaço, cara. Porque até eu achei... assim, a pessoa... quem não se emocionou vendo a posse do Lula não é humano e tal. Assim, é que eu tenho uma visão muito cética mesmo. Mas eu assistindo aquilo ali, eu achei que foi simbólico, foi preciso, foi um acerto total. E assim, estão fazendo pra chamar atenção, mas, cara, querendo ou não, eu acho que é uma ação bonita, né? Você mostrar... Foi o povo brasileiro que deu a faixa pro Lula. Assim, a maioria do povo brasileiro, né? Não o povo brasileiro por completo. E eu acho que fez todo sentido ali essa jogada do PT. E assim, se é legítimo ou não, é debatível, mas que deu certo totalmente. Porque se eu que sou mais ao centro ali achei interessante, imagina a galera que é um pouco mais à esquerda, amou totalmente. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pedidos de vista devem ser limitados a 90 dias. Com isso, traz à tona coisas que tramitam lá e estavam com pedidos de vista extenso, já para o próximo mandato do Lula, que são legalização de drogas e aborto. Uma recente entrevista sua, estava acompanhando você falando um pouco sobre o tema. Não consegui entender com clareza seu ponto de vista com relação ao aborto. Bom, eu vou explicar aqui. A minha questão com o aborto, sim, tem a perspectiva da saúde pública, tem essa perspectiva, mas a principal questão, pra mim, existe vida? Pra mim, a vida é um direito básico, é o principal direito, é o primeiro direito de todos, é o mais importante de todos, é o direito à vida. Nenhum outro se sobrepõe ao direito à vida. Dito isso, se não existe uma vida dentro do corpo da mulher, o aborto, pra mim, pode ser realizado. Se existe uma vida, não pode ser realizado em nenhuma instância. A não ser que, obviamente, cause a possibilidade de morte da mulher, que aí são 2 vidas em jogo. Aborto em caso de estupro. Qualquer caso. Quando se é criada a vida, que na minha perspectiva, e eu diria que numa parte bem considerável dos cientistas, é quando se forma um sistema nervoso, que é normalmente a partir dos 3 meses, mas pode variar, tem no sistema nervoso naquele feto, pra mim ele deixa de ser... E a vida dessa mulher, como é que fica? É ruim, mas nada justifica tirar uma vida. Pra mim é isso. Ela pode ter uma vida horrível, pode ter traumas. Pra mim o Estado tem que agir... Mas você tá tirando a vida dela. Não. Claro que tá, a vida dela acabou. Não acabou. Uma mulher que foi estuprada, a vida acabou. Não. É o que todas relatam. Elas podem relatar o que elas quiserem, mas... E é importante a gente ver o ponto de vista da mulher nesse sentido. Concordo. Eu acho que tem que ter a abertura para debates, eu acho que tem que ter toda essa questão, mas o ponto é, a vida se acaba quando... eu sou uma pessoa bem cientificista, eu sou bem próximo da ciência. A vida acaba quando o sistema nervoso para de funcionar. E no caso da mulher, quando o filho dela nasce, vai ser horrível, vai ser traumatizante, vai ser péssimo, mas o sistema nervoso dela está funcionando. Passando dos 3 meses, então, que ela descubra no 4º mês, ela vai ser obrigada... O feto tem sistema nervoso? E aí ela vai ser obrigada a seguir. Se o feto tivesse sistema nervoso, sim. Essa é a minha perspectiva. E é uma perspectiva que eu preciso dar uma revisada, mas eu acredito que a parte considerável dos países sigam. Mas... Como eu volto a dizer pra você, a vida da mulher, ela acaba, e aí tem outro ponto de vista também.
você é em prol da vida ou em prol do nascimento? Porque o que acontece? Muitas vezes uma criança que foi gerada vindo de um estupro, ou uma criança de uma gravidez indesejada, Sim. ela vai parar nas ruas, ela vai... É aí que entra o é Estado. abandonada. Que vida essa criança vai ter? Que tipo de vida? Aí que entra o Estado, que tem que ter um papel central e muito importante, por isso que a gente precisa... E por isso que eu falo assim, você é a favor do aborto? Sim, mas eu não tô falando assim, vamos passar uma lei amanhã para que o aborto, né, seja legalizado, enfim. Eu acho que a gente precisa ter toda uma preparação. A partir do momento que a gente tem um Estado presente, um Estado que vai dar um cerne, que vai dar um acompanhamento para aquela mulher e para aquela criança, aí sim acho que a gente pode lidar com essa questão do aborto, por exemplo. Bata um ponto, mesmo em caso de estupro. Sim. Agora, Rodrigo, tem uma galera derrotada nas eleições, que não aceita o resultado das urnas e que, em nome da liberdade, pede a volta da ditadura militar. Há, no mínimo, um contrassenso aí, Sim. não é? É totalmente hipócrita. Essas pessoas são hipócritas, não há outra palavra para defini-las, porque não existe liberdade e ditadura, são palavras antagônicas. Eles nem reconhecem como ditadura, né? Sim, sim. Tem essa questão também, mas é só você pegar qualquer cientista político com a definição política que vai demonstrar a definição de uma ditadura. Eu tenho vídeo sobre isso, né? A definição de uma ditadura, e você pega o período militar, e tem gente que tenta até fazer uma argumentação de que, mas a ditadura começou só em 68. Não, a ditadura começou em 64 com o golpe. 68 ela foi acentuada, mas a partir de 64, com o AI-1, a gente tem a definição de uma ditadura no Brasil. Falando em golpe, ao seu ver, contra Dilma Rousseff, foi golpe ou não foi golpe? Não, não foi golpe. O golpe definido... Eu gosto do Norberto Bobbio, que é um cientista político italiano, e ele define muito bem o golpe. O golpe é quando há a ruptura legal de um país. Normalmente é marcada pela Constituição. Então, assim, se a Constituição é rompida, há um golpe. Em 64, a Constituição foi rompida. A Constituição de 46 foi rompida com... Tanto é que o AI-1 é o ato institucional que estaria acima da Constituição. Então, o AI-1 é o que define o golpe. Em 1889, a gente também teve um golpe contra o Império. Mas você não acha que tem muitos pontos que ficaram mal elucidados aí nesse processo de impeachment? Por exemplo, Com certeza. O Congresso tirou a Dilma do cargo, mas não tirou seus direitos políticos. Sim. O que aconteceu em 2016 foi uma articulação política, né? Uma articulação política que é comum na democracia, só que no caso brasileiro é uma limitação do presidente. Mas a Constituição não prevê que você tire um presidente da República por articulação política. Ou ela cometeu crime de responsabilidade ou não cometeu. O próprio Tribunal de Contas da União acaba de decidir que as contas foram aprovadas dela. Mas o Senado? O Senado falou que não. O Senado não considerou que é uma instituição política. Sim. E aí? Não fica aberta essa interpretação? Então, que eu saiba, no caso do impeachment, a instituição suprema é o Senado Federal. Ele está acima de todas as outras, no caso do impeachment. Sim, mas aí esse impeachment foi mais por decisão política do que totalmente. De fato... Não, em responsabilidade da Dilma, nesse caso, não entra, mesmo porque todos os governos anteriores cometeram as famigeradas pedaladas fiscais, e Dilma foi tirada por uma articulação política visando o domínio da direita ali naquele caso, né? E não por causa... Não conseguiram tirar o PT das urnas ali por 4 eleições seguidas, né? Sim, sim. Então eles acharam uma articulação suja, desonesta, porém legal e constitucional. O que você acha da figura de Sérgio Moro, que inclusive foi eleito senador da República agora? É verdade. Eu acho que... Eu até costumo brincar que eu acho que, assim, de um certo ponto, o Sérgio Moro ele é mais corrupto que o Lula, né? Porque a corrupção não é só você roubar o dinheiro, a corrupção é você desvirtuar dos seus ideais. E desvirtuar não só dos seus ideais, mas da sua função, né? Que no caso, como juiz. E ele fez completamente isso, enfim, ficou provado com Vaza Jato, etc. E depois, justamente, do cara, ele prendeu o principal opositor político e depois fazer parte da oposição desse governo, né, da oposição ao Lula, que é o Bolsonaro, demonstra pra mim que que ele é um corrupto. Eu considero o Sérgio Moro um corrupto. E eu considero que ele não é nada próximo de um herói, ele é uma figura completamente errônea nesse sentido, e que a população comprou como um herói, mas que deveria ter considerado como um corrupto, não como um herói. É alguém que se diz contra a corrupção, e diz que havia corrupção no governo Bolsonaro e por isso rompeu com o Bolsonaro. Mas no segundo turno das eleições, durante o debate na Band, estava ao lado do Bolsonaro apoiando o Bolsonaro. Então, assim... É um vai e volta. Não é contra a corrupção, porque se ele alega que a corrupção do Lula foi o que o afastou desse apoio, e a corrupção do Bolsonaro, que ele disse que havia lá atrás. Pois é. Completamente contraditório. Além de corrupto, contraditório. Hoje, 20 anos depois do primeiro mandato, o Lula assume
um país num cenário totalmente diferente, né? A gente tem ali no contexto internacional guerra, a gente tem crises econômicas, a gente tem um país quebrado, um país que foi mal administrado nos últimos 4 anos. Você acha que o Lula vai conseguir repetir o êxito dos seus primeiros mandatos? Não, eu acho que a gente nunca vai ter um fenômeno tão bom quanto os primeiros mandatos do Lula, e isso se deve por alguns fatores. Eu diria que o principal, e isso é uma coisa que as pessoas tendem a ignorar, é a estruturação e segurança que o governo Itamar e Fernando Henrique trouxeram para o Brasil. E isso daí, é claro, eu também tenho muitas críticas, principalmente ao FHC. O Itamar nem tanto, eu considero ele o menos pior presidente da redemocratização. O único que não foi acusado de corrupção, inclusive, curiosidade, o Itamar. Beleza, ele ficou só 2 anos, mas ainda assim, foi o único... Delatoras da Lava Jato dizem que desde a ditadura militar, a corrupção está instaurada. Ela está instaurada, mas... não, isso com certeza. Todos os governos, sim. Mas o Itamar Franco, como pessoa, foi o único que não foi indiciado por corrupção desses últimos presidentes. Aliás, talvez de toda a história do Brasil, se a gente for parar pra pensar. Mas o ponto é, o ambiente que eles trouxeram, principalmente por conta do tripé macroeconômico, que também tenho crítica, mas eu acho que foi importante pra gente ter a estabilidade que o governo Lula teve. Então, todo esse trabalho que foi feito na década anterior ao governo Lula, o Lula colheu esses frutos. E tanto é que o tripé só foi abandonado realmente no governo Dilma. Então, o tripé macroeconômico, apesar de ter sido instaurado pelo FHC, se manteve por todo o mandato Lula, né? E outra coisa importante, que o mercado financeiro tende a trazer com mais força, com que eu realmente acho que tem, que é o boom das commodities. Querendo ou não, trouxe sim uma prosperidade econômica pro Lula interessante e possibilitou que ele tivesse o caixa, digamos assim, para fazer os investimentos na parte social do Brasil. Que foi, para quem não sabe, o boom econômico de uma forma geral, das commodities, né? Foi basicamente a China pegando um momento... A China e outras potências ali do leste asiático pegando um momento interessante, comprando muitas matérias-primas do Brasil. Isso vai acontecer novamente em 2022? Eu acho muito difícil a gente ter um outro boom de commodities, principalmente porque a China já tá num estágio bem mais avançado de industrialização, de uma forma geral, e a gente tem a guerra na Europa, e o cenário demonstra um pouco mais de cautela, né? Enquanto a gente tem os anos 2000, inclusive os anos 2000, eles são bem semelhantes aos anos 1920, né? Que em 1920 a gente tinha... os loucos anos 20, todo mundo comprando e tal, e o mercado a 1 milhão, aquela fervorosidade. E aqui nos anos 2000 também, o mercado comprando, as sociedades crescendo e tal. E os dois acabaram em grandes crises, né? A crise de 29 e a crise de 2008. Mas de tudo isso, eu acho que sim, o Lula vai fazer um governo, eu espero que bom para mediano. Não acho que vai ser ótimo como foi o primeiro governo dele, né? Mas eu acho que ele vai trazer algumas mudanças interessantes para o nosso contexto atual. O PL e os apoiadores mais assíduos ali próximo do Bolsonaro aconselharam, inclusive, o ex-presidente a sair do país antes da posse. Uhum. Eles avaliam o risco de prisão como um risco grande. Real. E você acha que uma eventual prisão, porque ele responde vários processos, alguns já desceram para a primeira instância, deputados do PSOL já pediram a prisão preventiva dele. Você acha que essa eventual prisão, ela não dá mais gás para esse núcleo golpista, bolsonarista que está nas ruas pedindo intervenção militar? É interessante essa perspectiva. Sim, eu acho que dá mais gás, mas para a camada, digamos assim, menor da população. Para a população. Dá mais gás para a população, para os bolsonaristas, digamos, no menor escalão. Que não tem tanta... não conhecem tão bem como que funciona o jogo político. Então, o povo vai pra rua, vai encher o saco, mas... Eu acho que o escalão mais alto do bolsonarismo, aqueles que estão presentes do governo, eles não vão ter nem força, nem interesse de realmente organizar algum golpe real. Então, basicamente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o Lula ganhou. Os bolsonaristas vão encher o saco, vão travar a rodovia, vão dar um prejuízo desgraçado, mas não vão conseguir mudar a realidade, felizmente. Se tudo der certo, vai acontecer isso também agora. Você acredita que ele seja preso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai ser preso. Que nem o Temer, que deu uma passadinha lá e saiu. É isso que eu ia falar agora. Se for preso, vai dar uma passadinha, vai ficar 1, 2 meses no máximo e vai sair porque é o Brasil. E eu acho que o principal crime dele é sanitário. Pra mim é isso. A pandemia, aquilo ali foi um crime terrível. Fora os outros, né? Fora os outros. Mas aquilo que a ali gente sabe que teve, os imóveis com dinheiro vivo. Sim, exatamente. Os imóveis. Todos esses aspectos. É que ele aparelhou o Estado. A gente tem críticas... eu faço muitas críticas ao governo petista em corrupção. Sim, Só que eu também reconheço que o governo petista foi o governo que mais criou mecanismos para que a corrupção fosse combatida. Até por isso, concordo. chegaram, enfim, no Lula, no núcleo duro ali do governo. Sim. E
diferente disso, o Bolsonaro aparelhou o Estado, trocava comandante da Polícia Federal para que não chegasse nos seus filhos, em seus familiares. Sim, exatamente. Então a gente tem essa diferença aí direta do petismo com o bolsonarismo, que as pessoas tendem a igualar, mas na minha perspectiva são duas correntes completamente diferentes. Aliás, você não acha que o Brasil se assemelhou muito mais à Venezuela no governo bolsonarista, que eles tanto temiam, do que num governo petista? Nesse sentido de aparelhamento do Estado? Ah, sim. Boa, boa. Nessa perspectiva de corrupção. Porque se a gente vê qualquer índice, a gente vê que a Venezuela tá e alguns rankings colocam a Venezuela como a nação mais corrupta do mundo. Mas assim, tranquilamente tá entre os 5 países ou 10 países mais corruptos do mundo, que realmente o Estado, ele já tá completamente destruído por dentro mesmo. E essa questão do Estado estar destruído por dentro realmente foi exacerbada mais no bolsonarismo, mais durante o governo Bolsonaro, do que todos os outros governos do PT. Agora, a oposição, derrotada nas urnas, segue uma entoada de críticas ao atual governo. Uma delas é que no governo Bolsonaro tinham 23 ministérios, agora o Lula já tem 37. Ao seu ver, é necessário essa ampliação de ministérios? Como você avalia isso? Eu não vejo necessária a ampliação, mas eu também não vejo como totalmente terrível, como as pessoas querem pintar. Inclusive, com o meu debate com o Grandini, ele trouxe umas perspectivas interessantes, né? Que realmente as pastas, elas possuem o mesmo orçamento, e quando você cria novas pastas ali, você vai distribuir esse orçamento. Que o principal argumento, vai gastar mais dinheiro com o ministro e tal. Não, na verdade o dinheiro vai se manter o mesmo, mas tem a questão burocrática que acaba aumentando um pouco. Eu, caso fosse o Lula, eu não teria tantos ministérios, mas eu não acho que é um erro primordial, um erro fatal, assim. Eu só acho que realmente a gente poderia estar caminhando para uma simplificação da política ao invés de uma complexização. Claro, por exemplo, alguns setores específicos, como principalmente questões identitárias, eu acho que é importante você ter um ministério, porque são problemas seríssimos, mas outros, assim, talvez não seja tão necessário. Certo. O Lula se reelegeu falando que não disputaria a reeleição. E agora a gente já tem até ministros dele dizendo que essa hipótese não está descartada. Primeiro, você não acha que é muito cedo para pensar nisso? Segundo, você não acha que isso pode atrapalhar o governo? E aí, terceiro, as pessoas não podem dizer que o PT está querendo se perpetuar no poder? Vamos lá. Eu acho que é muito cedo. Não, eu não acho que é tão cedo, não. Porque realmente a gente tem que levar em consideração... Porque, por exemplo, o Lula pensando nisso em 2002... com 15 anos, 20 anos a menos do que ele tem hoje, né? Hoje ele tá com 70 e alguma coisa, né? Acho que 80 já, Já né? 80, né? Não sei, enfim, ver aqui no Google. Beleza, mas vamos arredondar pra 80, né? A gente comparar um Lula de 60 anos com um Lula de 80, eu acho que é interessante sim um Lula de 80 anos, que é mais ou menos o que ele tem hoje. Eu acho que é interessante pensar num sucessor, sim, né? 77. 77, tá aí. Então, um Lula de 77 anos, eu acho que hoje é importante, sim, ele pensar num sucessor com um pouco mais de cautela e tal, de uma maneira mais não tão enfática, mas sim, eu acho que é importante. E essa questão de se perpetuar no poder é uma crítica que eu tenho ao presidencialismo, pra ser sincero, porque o presidencialismo que tem essa noção de que é ruim, e até certo ponto é ruim, porque o presidente concentra muitos poderes, mas enfim, que tem essa concepção de que é ruim você ter um líder, o principal líder do país, o chefe do executivo, se perpetuando por várias décadas. Isso é um problema do presidencialismo, porque se a gente pegar o parlamentarismo, Angela Merkel ficou 16 anos no poder e foi um ótimo governo, e ela saiu porque ela quis, né? Então essa ideia que o brasileiro tem de vai se perpetuar no poder e vai virar uma ditadura, é uma questão realmente mais próxima ligada ao presidencialismo. Eu não vejo problema do PT ficar vários anos se ele tiver um governo prudente. De certa forma, assim, a gente tem um presidencialismo, mas o Centrão é quem manda. Desculpa, o Centrão é quem dá as cartas. Sim, sim. Eu particularmente acho que essa é uma tese que eu ainda estou desenvolvendo, porque é uma coisa que não tem embasamento... Pelo menos eu não achei um embasamento bibliográfico que complemente isso. Mas eu particularmente acho que o Centrão é um fenômeno do presidencialismo. E posso elaborar. A questão é a seguinte... No presidencialismo, quem está à frente e quem é o centro dos holofotes é o presidente. Portanto, os deputados e os senadores que têm um papel muito importante são deixados de lado pela população. Isso não é por acaso, mas enfim, o ponto é, a população é muito comum. Você pergunta pra pessoa, quem você votou? Votei no Lula. E pra deputado? Peguei um santinho ali do chão e votei em qualquer deputado lá que eu achei. Ou votou no partido? Né? Votei no partido, votei no meu amigo ali, no cara ali. Eu vi um cara falando. Então, esse que é o problema. Então, isso fortalece muito o Centrão. E fortalece o Centrão também de outras formas. Tem essa forma das próprias eleições e tem a questão que é o seguinte...
No presidencialismo, de 4 em 4 anos, os deputados, né, os membros do Centrão, no último ano, no ano da eleição, eles vão lá e fazem obra e aparecem e tal. Nos 3 anos ficam sumidos. E no último ano eles estão lá. No parlamentarismo, eles não têm tanta essa segurança, porque o parlamento pode ser dissolvido e a qualquer momento eles precisam estar preparados ali. Isso provoca, né, faz com que eles façam mais obras, e não só obras, né, mas assim, que eles trabalhem mais, essa que é a verdade, porque os deputados aqui no Brasil trabalham muito pouco. Loconte, a Simone Tebet foi um apoio muito importante Sim. ao Lula, principalmente agora no segundo turno. Mas a gente vê que nessa negociação de ministérios ela foi meio que escanteada, Foi, né? deixaram de lado. Você não acha que o PT errou aí? Eu acho que foi um erro, não diria que foi um erro grande, mas eu acho que foi um erro estratégico interessante, porque a Simone Tebet, ela tem um potencial muito grande de ser oposição ao Lula. Apesar dela concordar, ter feito campanha, se ela tiver um interesse e a capacidade de organização, ela pode fazer juntar uma frente ampla, só que dessa vez da centro-direita, né, da direita, e ser esse simbolismo dessa nova oposição ao PT. Então, assim, quanto mais... O interesse, pra mim, do PT e do Lula agora deveria trazer ela mais próximo de si para que ela não se desprenda e faça sua oposição. Mesmo que isso envolva diminuir a força do PT e da aliança mais próxima do PT, PSOL, PCdoB, etc. Que é realmente a esquerda, né? Trazer a Simone Tebet mais pra perto para evitar que ela se desprenda e realmente faça a oposição. E o Ciro Gomes, ele disse mais uma vez que ele não vai disputar as próximas eleições como presidente. Não sei se eu acredito muito. Eu também não. Mas eu acho que ele enterrou sua carreira política no momento em que ele não se posicionou firmemente num contexto tão acirrado aqui no Brasil. Nossa, eu acho que... Eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno, eu achei que ele era o candidato mais interessante. E eu acho que essa campanha do Ciro Gomes foi a pior de todas da história dele. Porque essa questão de não se posicionar no segundo turno foi também bem importante, bem marcante. Mas toda a questão de como ele atacou muito Lula e deixou um pouco o Bolsonaro de lado para tentar pegar esse público mais à direita. Toda a questão das articulações políticas ao longo da campanha dele, eu acho que ele errou muito e ele acabou se enterrando mesmo. Uma pena, porque eu acho que, apesar dele eu não concordar tanto da postura dele, das alianças, eu acho que as ideias dele eram as melhores pro país. São as melhores pro país até hoje, dentro dos candidatos à República. E meio errado, bem errado, na verdade, né? Porque assim, ele se aliar mais à direita, ele nunca vai ter votos da extrema-direita. E ele se queimou muito com a esquerda. Exato. Ele queimou a única esperança que ele tinha, que é realmente se fortalecer à esquerda. Tanto é que a esquerda foi a vencedora dessas eleições. Eu acho que as eleições de 2018 não eram do Haddad, era pro Ciro disputar. Concordo. Só que essas não eram do Ciro. Então, ele tinha pouquíssimas chances e o que ele fez com essas chances desperdiçou. Mas realmente, em 2018, eu acho que se ele soubesse articular, mas é difícil, né? A gente tirar essa dicotomia do PT e agora do bolsonarismo. Mas eu acho que ele tinha muito mais chances do que 22. Ao seu ver, por que o Haddad tem tanta rejeição do eleitorado, né? Ele não consegue... Enfim, ele foi ao segundo turno presidencial, o que é um feito muito grande, mas ele foi na rabiola do Lula, né? Sim. Pro Haddad, eu acho que são vários fatores, como sempre, mas acho que o principal realmente é o carisma. E não só o carisma, um pouco que a gente tava conversando mais cedo. Aquela questão que o Lula tem da conexão com as pessoas mais pobres. O Haddad, que eu saiba, ele veio de classe média e ele é professor universitário e tal. É classe média, né? Ou é mais baixa? Eu acho média. Então, classe média, um professor universitário, o que pra mim não desmerece. Eu, como também sou de classe média, tenho uma conexão muito mais forte com o Haddad, que tem uma perspectiva um pouco mais teórica, digamos assim, do mundo, de uma forma geral, menos populista e tal, e mais teórica, o que eu acho interessante. Mas a gente tem que lembrar que a maioria da população não é teórica, a maioria da população é mais ligada às classes inferiores, e por isso que ela se identifica muito mais com Lula. Então, assim, é claro que isso não é o único fator que traz essa rejeição tão grande do Haddad, mas eu acho que, posto que ele faz parte do Partido dos Trabalhadores, que tem todo aquele legado, né, de realmente ser mais ligado às classes mais pobres, ao trabalho árduo ali, o trabalho manual, e a gente tem um cara mais teórico ali, que não é tão próximo dessas classes, eu acho que acaba afastando o público. Mas eu não sei nem se foi só essa questão do carisma, eu concordo com você na questão do carisma, eu acho que ele não tem, mas o Tarcísio de Freitas também não tem carisma. Verdade, né? Mas o Tarcísio realmente,
apesar de ele não ter o carisma, eu acho que ele tem mais a proximidade com os ideais aqui, principalmente do paulista, né? Que é realmente aquela questão um pouco mais tradicional e tal, que apesar do paulistano, né, da capital, inclusive, né, o Haddad ganhou na capital, como normalmente tende a ganhar, mas já o Tarcísio ganhou no interior de São Paulo, que realmente, para eles, essa parte que é mais focada na tradição e No tal. agro. É muito bem colocado. No agro, que eu acho que na verdade é mais forte até do que essa questão da tradição. No agro, nessa perspectiva mais forte da propriedade privada, né? Ter minha propriedade, que é uma coisa que a direita e o bolsonarismo tenta trazer, e o Tarcísio reproduziu esse discurso. Eu tenho a minha propriedade, minha arma, minha fazenda, né? E é uma coisa que o interior de São Paulo tá bem mais ligado do que a capital. Loconte, agora, analisando os ministérios do Lula, você vê algum grande erro e algum grande acerto? Não, pra ser sincero, eu acho que não. Eu acho que as pessoas tendem a exagerar um pouco em relação aos ministérios. Não vejo como algo terrível, nem como algo esplêndido. Eu acho que o Lula soube usar as cartas que ele tinha, soube indicar. Eu acho que talvez ele tenha exagerado um pouco nas indicações políticas, mas é o Lula, não tem muito o que fazer. Eu preferia algo mais técnico, mas eu acho que de uma forma geral foi bem colocado dentro das cartas possíveis ali que ele tinha. Claro que a gente precisa pensar em garantir governabilidade, né? Governabilidade. Principalmente com esse Congresso eleito mais conservador. Mas você não acha que cometeu alguns erros grandes, assim, quando você dá mais espaço ao Centrão, à União Brasil, que não fez parte de sua campanha, ao próprio PMDB, o MDB, e você deixa o Guilherme Boulos, que esteve com você o tempo todo, que renunciou à candidatura ao governo do Estado, de fora dos ministérios, né? Cogitaram ele para o Ministério das Cidades, mas o PSOL acabou ficando com uma cadeira, que foi Uma cadeira só, né? Esqueci o nome. A Sônia Guajajara. Uhum. Realmente, isso acaba trazendo um pouco um sentimento de traição, né? Aí do governo Lula. Realmente, dentro dessa perspectiva, eu acho que foi um erro, sim. Porque, apesar de, sim, você tem que ter a governabilidade, tem que ter a conversa com o Centrão, mas eu acho que realmente é importante, porque a principal crítica da esquerda ao Lula é realmente essa questão dele ter abandonado as origens e deixado de lado alguns princípios básicos e ter se aliado mais aos bancos, à direita, ao Centrão, que é uma coisa que já criticaram ele desde 2002. Parece que tá repetindo. E tá repetindo. Não, dentro dessa perspectiva, acho que foi um erro, sim. Beleza, eu não sou de esquerda, né? Eu preferia que fossem técnicos, mas dentro da perspectiva do Lula, se imaginando como Lula, eu acho que ele errou nesse sentido. Eu deveria ter apoiado mais quem apoiou ele antes. Você disse que não é de esquerda. Qual o seu posicionamento Centro. político? As pessoas tendem o centrismo foi difamado, o centrismo foi esquecido e foi associado à direita, mas eu particularmente me considero de centro. Eu acho... eu falo, você é de centro quer dizer que é de direita. Bom, eu defendo um Estado grande, um Estado... Ou tá em cima do muro, talvez. Ou tá em cima... É verdade. Mas o ponto é que eu tenho um posicionamento sobre quase todos os assuntos. E um posicionamento firme, como, por exemplo, de aborto, que é mais ligado à direita. Porém, em relação a drogas, eu sou a favor da descriminalização de todas elas. Então, assim... Eu não sou em cima do muro porque eu tenho um posicionamento sobre quase tudo. Tudo que eu tenho conhecimento, né? Não vou ficar dando opinião sobre coisa que eu não sei. E eu sou de centro porque eu concordo com algumas coisas de direita e outras da esquerda. Por exemplo, direita, nessa perspectiva do aborto, eu sou um pouco mais ligado, apesar de eu ser a favor da legalização do aborto em qualquer sentido, a partir antes dos 3 meses. Então, se a pessoa falar, eu quero abortar porque eu quero... Tem a ver com crenças religiosas? Não, eu não tenho religião nenhuma. Não tenho religião. Não acho que a religião deve se misturar na política, muito menos em saúde pública. E então tem essa questão. E, por exemplo, por exemplo, eu defendo um Estado grande, um Estado atuante, saúde, segurança expandida pelo Estado e atuante em todos os setores. E também ajudas sociais e tal, que é mais ligado à esquerda. Então, por isso que eu me considero de centro. Agora vamos entrar então nessa seara das drogas. Boa. Você é a favor da legalização? Sou a favor da legalização da maconha e descriminalização de todas as outras drogas. Eu acho que a maconha, na verdade, ela já é legalizada se você for branco e rico. Se você for negro e pobre, ela já não é legalizada. Tal como o aborto. Tal como o aborto, porém o aborto envolve uma vida. O que drogas não envolve. Envolve a sua própria vida e seu próprio direito de usar a sua droga, né? E tal como o assassinato também, que se você for rico e branco, você pode matar as pessoas e sair com mínimas consequências, principalmente se você for filho de deputado e afins. Mas o ponto é, em questão das drogas, a maconha já é legalizada para alguns setores da sociedade e o principal ponto disso é que a maconha só influencia a sua vida. Você está usando a sua maconha, você está influenciando a sua própria vida. A partir do momento que você usa a sua maconha, né, enfim, e aí você fere a vida de outra pessoa, a liberdade, enfim, a propriedade, aí sim que deve ser considerado um crime.
Então essa que é a minha perspectiva sobre a maconha, que como é uma droga mais leve, a gente pode adotar esse posicionamento de legalização. Quanto às outras, a gente vai descriminalizar e ir estudando os casos para ver se um dia a gente pode legalizar e ter uma administração estatal ou supervisionada dessas drogas. Ainda entrando nesse ponto de drogas, eu sei que você não é médico, não é especialista no assunto, mas o que você acha que pode ser feito para resolver essa questão que nos assola há muito tempo, que é a Cracolândia, né? Cracolândia é uma questão central em São Paulo, né? E não só em São Paulo, mas todas as grandes metrópoles aí tem pelo menos algum foco ali de alguma droga. Querendo ou não, é uma coisa que tá intrínseca à nossa sociedade. E a Cracolândia, para mim, eu acho que ela deveria ser administrada como, obviamente, que as pessoas que estão lá não são criminosas, elas são dependentes químicos, e a gente precisa tratar elas como pessoas que precisam ser ajudadas de uma via médica e psicológica, que é muito importante, que as pessoas tendem, vamos dar remédio pros caras, vamos deixar eles sem droga, mas não, tem que ter todo o acompanhamento psicológico, e eu acho que é importante a gente ter trabalhos também de moradia, né? Eu acho que o trabalho do Movimento Sem Terras, aliás, Movimento Sem Teto, né, nesse caso aqui, o Movimento Sem Teto é bem interessante. E eu acho que se a gente tivesse um aparato estatal para auxiliar eles, a gente conseguiria realocar essas pessoas que estão na rua e trazer elas para uma moradia, principalmente aquelas que estão inutilizadas, enfim, e não têm função social, trazer elas e, além disso, trazer um acompanhamento, como eu disse, psicológico e também, talvez, alguns projetos para tentar inserir elas no mercado de trabalho, com cursos profissionalizantes, etc. Falando assim, parece que é muito fácil, mas teria que ter, talvez, até um órgão específico focado para trabalhar nisso. Mas eu acho que com muito trabalho a gente conseguiria resolver a questão da Cracolândia. Ô, Loconte, o PT fala em revogaço das reformas do governo Michel Temer, do governo Bolsonaro, como trabalhista, previdência. Você é a favor ou contra? Então, eu acho que, por exemplo, vamos falar primeiro de reforma. Não, as duas dá pra gente englobar. Eu acho que deveriam ser feitas reformas, mas não da forma que elas foram feitas. E o problema é, a forma que o PT pretende fazer, eu não sei com profundidade, agora eu vou aproveitar já pra estudar isso, sobre essas próximas reformas que eles querem fazer, mas eu também acho que não vai ser próximo do ideal. Agora resta. Então, assim, a gente tem um ruim, outro ruim. Agora resta saber qual que é o mais ruim, qual que é o menos pior nesse caso, e nesse sentido eu vou apoiar nesse caso. Mas eu acho que comparado com as reformas bolsonaristas, eu duvido que a do PT seja pior. O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele anunciou que o saque aniversário da FGTS não terá mais, não existirá, porque a FGTS tem que ser uma garantia do trabalhador. Você não acha que isso é uma medida impopular? Que atinge diretamente o mais pobre, inclusive? É uma medida impopular, o que na contramão seria... que é contramão do governo Lula. Eu não acompanhei de perto essa medida para ver realmente qual que seriam os cálculos econômicos ali, qual que foi realmente a justificativa para ele. Mas a questão do FGTS, eu acho que sim, deveria ter sido mantida. Eu acho que é um direito do trabalhador. Eu não vejo muito... Eu acho que foi uma medida mais popular. Realmente, teria que ver qual que era a justificativa econômica. A justificativa dele, na entrevista que ele deu, não foi nada econômica. Foi que deve ser uma garantia do trabalhador, um dinheiro que fique lá guardado, que o trabalhador, quando precisar financiar algum imóvel, ou em caso de uma doença grave, conforme já era previsto em lei. Então, nesse sentido, então, eu sou contra, eu acho que não... Porque o Estado brasileiro tem a tendência de, né, tratar o cidadão como um bebê, que precisa de cuidados e tal. Até certo ponto, eu acho que é interessante pra gente dar uma amadurecida na população brasileira. Eu não acho que a gente devia... vamos acabar com a Previdência, vamos acabar com a FGTS, deixa o dinheiro do cara no bolso dele, que ele se vira. Não acho que é bem assim. Mas eu também acho que a gente tem que testar algumas aberturas ali pra ver se o povo consegue administrar melhor o seu dinheiro. E nesse caso do FGTS, esse saque prévio eu acho que seria interessante e pelo visto está sendo revogado. Se você pudesse apontar agora um nome para uma terceira via, que eu não sei nem se vai ser terceira via, porque eu não sei se a candidatura do Bolsonaro consegue ser viabilizada daqui a 4 anos, né? Espero que não. Ele tem respondido a vários processos. Não sei se o Lula se recandidata ao Tem cargo. isso também. Mas quem que você apontaria hoje? Eu acho que vamos ter que ficar com Simone Tebet mesmo. Pensando bem, porque assim, se a gente pensar outras opções... Felipe Dávila, muito à direita, não vai conseguir nunca. É um posicionamento muito extremista dentro daquela realidade. Destreza, já diria ele, né? Ciro Gomes tá cansado, gastou todas as suas fichas, gastou de forma errada nessas últimas eleições. Quem mais a gente poderia pensar?
Eu não consigo enxergar alguém com... Olha, Guilherme Boulos está despontando pela esquerda, né? Sim, Uma grande mas, liderança, deputado mais votado. Mas eu coloco... Foi um segundo turno inédito aqui em São Paulo. Aí que tá, aqui em São Paulo, esse que é o ponto. Porque eu acho que numa realidade brasileira, apesar de ter o Nordeste, que provavelmente acharia ele interessante, eu acho que o Centro-Oeste e o Sul acabariam tirando muita... Assim, acho que quase ninguém do Sul e do Centro-Oeste ia querer votar no Boulos. O que eu acho que... O Boulos eu acho que estaria como o Felipe Dávila está pra... Não, acho que essa relação é um pouco mais difícil, mas assim, em questão de posicionamentos e extremismo, digamos assim, né? Radicalismo, como preferem dizer, eu acho que ele é tão radical pra esquerda, aliás, tão radical pra direita quanto é o Felipe Dávila é pra esquerda. E isso acaba afastando ele do povo, da população mais comum, assim, que prefere algo não tão distante da realidade deles. Até o Marcelo Freixo tentou dar essa guinada pro centro, né? Sim, verdade. Tudo mais de centro-esquerda. E agora anunciou que tá indo pro PT. É interessante, eu não sei qual que seria a projeção dele numa escala nacional. Eu acho que ainda, talvez... Acho fraco Acho pelo fraco resultado também. das urnas lá no Rio. Nunca conseguiu vencer como um cargo no executivo. Sim. E perdeu no primeiro turno agora. Sim, mas talvez... eu acho que eu ia pensar em comparar ele com o Haddad, mas acho que o Haddad ainda teria um resultado muito melhor que ele. Haddad mais forte, já disputou Bem outra mais forte. campanha a nível Ficou em nacional. segundo turno, né? Realmente, pro PT, eu acho que realmente é trabalhar no Haddad. E pra a oposição, eu acho que seria interessante trabalhar Você sabe que eu já ouvi no falar da migração do Boulos pro PT, né? Porque Sim. ele não é uma unanimidade dentro do PSOL. Sim, já ouvi falar sobre isso, sim. Eu acho que assim, na verdade, o Boulos, pra mim, ele é supra-PSOL, assim, sabe? Ele tá acima do PSOL, eu acho que ele se destaca mais. Ele que projetou o partido nesse tamanho, Exatamente, né? As pessoas conhecem primeiro o Boulos e depois o PSOL. Algo que, assim, beleza, o Lula também, né? Mas, assim, a distância que o Boulos tá do PSOL é muito maior que a distância que o Lula tá pro PT, em relação, assim, de projeção mesmo. Eu acho que o Boulos, pra esquerda, pra uma esquerda nova, uma esquerda moderna, seria uma escolha muito interessante, sim. Eu ia pedir agora uma indicação de um livro pra quem tá nos assistindo. Eu gosto de livros de história, né? Eu gosto de livros teóricos. Eu vou falar, esse aqui é um clássico, mas eu recomendo muito pra gente entender a realidade de hoje, que é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Eu pensei em trazer um livro mais político, mas eu acho que a perspectiva da história, nesse caso, né? Que é a história do século XX, que pra mim é essencial pra gente entender o século XXI, né? Como sempre, mas assim, tá tão próximo. Eu vou deixar o Eric Hobsbawm aí, Era dos Extremos. Você é economista, de onde surgiu esse interesse de história e tudo? Né? Pois eu sou economista, mas a minha paixão verdadeira é a história. E apesar do que as pessoas pensam, a história tá muito ligada com a economia, tanto é que minha matéria favorita de economia é História Econômica, né? Que é uma matéria muito interessante, que a gente estuda o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento do Brasil, como se deu essa situação. E pra gente entender a economia de hoje, a gente precisa entender o processo histórico. Eu fiz a faculdade de economia, não me arrependo, gosto muito, eu acho que ajuda a entender a realidade, mas eu também tô a fim de fazer uma faculdade de história ali pra complementar também. Quem sabe uma pós-graduação. Também penso nisso. É bem interessante esses caminhos aí. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito da área de economia também. Agora a gente vai para um quadro que é o final da nossa entrevista, que chama Bate e Volta. Eu te falo uns nomes e você faz um pequeno resuminho. Beleza. E aí eu vou abrir com Lula. Esperança, porém, com cuidado. Bolsonaro. Pior presidente, incompetente, horrível e talvez genocida. Esquerda. Oposição com pouco pragmatismo. Direita. Mainstream com pouco pragmatismo. Tribunal Superior Eleitoral. Instituto importante que pode ter se exacerbado um pouco. Alexandre de Moraes. Importante, porém, talvez um pouco demais. Geraldo Alckmin. Conciliador, porém interesseiro. Jornalismo. Essencial. Paulo Guedes. Superestimado, perdão. Fernando Haddad. Subestimado. Simone Tebet. Esperança. E como seu canal fala de história, eu vou encerrar com educação. O que você acha? A palavra educação. Muito importante também. Muito importante. Muito importante.
A você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Obrigado, Loconte, mais uma vez por topar o nosso convite, por participar da nossa entrevista. E peço que você se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso TikTok, em todas as redes sociais, é muito importante pra gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado Seu por me espaço receber. para se despedir. É isso, rapaziada. Valeu. Se inscreva no canal aí dele. E no dele também. É, exatamente. Vamos... Bem que ele não tá precisando, não. Ele precisa de uns seguidores dele pra ver. O pessoal vai gostar. O pessoal deve ter gostado da conversa aí, que foi um papo interessante. Trouxe novas perspectivas aqui. E é isso. Continuem expandindo seus conhecimentos. Valeu. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado.